galera, beleza? Quem fala é o Dantas, estamos aqui para minha análise do nono e último episódio da quinta temporada de Prison Break, intitulado de A Jogada Final. E galera, seguinte, lógico que esse vídeo contém spoilers, então para quem não assistiu o último episódio, deixa o like e volte quando tiver assistido. Galera, eu vou resumir um pouco do que eu achei e vou dizer os pontos positivos e os pontos negativos desse último episódio, que deu um contexto geral nesta temporada inteira, né? Foi uma season finale um pouco mais longa do que um episódio comum, deve ter tido aí em torno de 1h e 15 minutos, né? E desde já nós percebemos que o Michael sempre estava um passo atrás do Jacob em toda a temporada, né? O Poseidon. E nesse último episódio ele mostrou estar sempre à frente do Poseidon, sempre pensando no próximo passo e também tendo uma carta na mão para contra-atacar contra o vilão principal desta trama. E muitas pessoas me perguntaram o que eu acharia se acontecesse um final feliz de Prison Break, que foi o que aconteceu, mas no contexto geral eu acho que foi válido, porque nós fomos acostumados sempre a ver os finais de Prison Break com o Michael e o Link sempre saindo prejudicados, e finalmente tivemos aí um final feliz para todos para todas as partes. Infelizmente não tivemos a participação nem do Sucre nem do Cenote neste último episódio. Não sei o que aconteceu, como que infelizmente eles não mostraram um fim, não deram um fim aos personagens, a um segmento, não se sabe o que aconteceu. A última vez que o Sucre apareceu foi no avião, quando ele ligou o celular do Michael. E o Cenote se despediu formalmente ali do Michael, agradecendo e tudo mais, e falou que se precisasse saberia onde encontrá-lo. Mas no geral, eu achei, por ser um episódio final, não que foi ruim, mas foi um episódio comum. Eu acho que assim, lógico, teve bastante reviravolta e tudo mais, mas comparado às outras season finales, a 1, a 2, a 3, a 4, acho que foi pífia, porque acabou também finalizando uma saga e aí eles decidiram voltar para a quinta temporada agora. Mas eu gostei muito do episódio e alguns termos, eu vou explicar para vocês. Por quê? O Michael, porque ele foi um cara que ele sempre foi muito inteligente, sempre demonstrou toda a sua genialidade nas tatuagens e tudo mais, e ele fez com que tudo voltasse para que o Jacob fosse desmascarado. Por que eu digo isso? Teve uma cena, que o Jacob achava que ele ia entrar no zoológico e o Jacob foi e seguiu ele, com um corte bem rápido, juntamente com a capanga dele, a loira. E ele percebeu ali, que tudo aquilo, às vezes que o Michael iria no zoológico, era por um motivo. Por quê? O zoológico onde o Michael foi é do lado da escola, da universidade onde o Jacob fingia ser professor. Mas isso não é tudo. O Jacob percebeu ali, olhando para a coruja, que tudo aquilo que o Michael mostrou para ele, o Michael deu as pistas. O Jacob fala assim: os seus planos são previsíveis, os seus planos estão tatuados em seu corpo, ao mesmo tempo que são planos secretos, que só ele sabe, no caso, são expostos para todo mundo ver. E o plano do Michael estava bem diante dos olhos do Jacob e ele não percebeu isso. Quando ele fala que o que realmente é válido é o que está por trás dos olhos, ele queria dizer sobre realmente o que a coruja faz, quando ela vira a cabeça e tudo mais, num ângulo de 270 graus, e o Jacob está concentrado em achar os códigos que estavam na palma de sua mão. Mas o verdadeiro motivo de tudo aquilo é o que estava ao contrário de sua mão. E o Jacob percebeu isso tarde demais, e o Michael conseguiu entrar no seu escritório
e assim fez com que o Jacob, de certa maneira, fosse incriminado. Por quê? O Jacob, só ele tinha acesso àquela sala. Então, isso é culpa do Jacob. E quando o Rip pega o sangue lá no meio do Lago Michigan, é o sangue do Kenny Waltz. E o Michael foi muito inteligente. Quando ele rouba o HD com todas as informações do Poseidon, ele também incrimina-o, porque ele deixa o rastro do sangue ali. E o que acontece? Por que o Michael deixou aquele sangue ali no meio do Lago Michigan? Para quem não sabe, quando um sangue fica muito tempo parado, né, e quando ele tem cargas de peso em cima dele, né, no caso, é uma explicação meio química, mas eu acho que vocês vão entender. Ele colocou justo ali porque a pressão do mar faz com que o sangue ele fique um pouco envelhecido, como se tivesse passado muito tempo que ele estava ali. E realmente a morte do vice-diretor da CIA, aquele sangue, parecia que foi um contato há anos. E é isso que o Michael fez em toda a sua genialidade. Então ele bolou tudo isso para poder desmascarar o Jacob. O Mike, eu achei o Mike, cara, o Mike foi um personagem menininho, que é o filho do Michael. O Mike ele foi um personagem que ao todo, ele pareceu muito mais esperto. Mas ele pouco apareceu nesse último episódio, pareceu um menino frágil. E essa impressão, não sei se passaram para vocês, mas ele parecia um menino frágil. E ele não era isso, né? Quando ele fala, fique longe do meu pai, ele meio que, eu pensei que ele estava meio que atuando, né? Que ele estava disfarçando, mas não. Ele realmente acreditou no Jacob. O Jacob conseguiu enganar ele muito bem. E em certos pontos, né? Em certos pontos sim, em certos pontos não. Teve uma hora que o Jacob falou que a sua mãe está morta. Ele meio que ficou triste, assim, querendo chorar, mas não chorou. E aí o Jacob falou, tem coisas que eu não te contei. E aí ele ficou assim, meio sério, tal. Aquele olhar do Michael, entende? O Link foi baleado, mas todo mundo já sabia que ele ia sair vivo. E saiu vivo, né? Até me surpreendeu, porque ele saiu rápido demais no hospital. Aquele jeitão dele, tudo estabanado e tudo mais, de não querer ficar parado. E foi lá e ainda conseguiu ir atrás do filho do Abruzzi, que foi uma cena que pra mim foi uma cena meio que desnecessária, né? O cara perdeu vários litros de sangue, foi lá atrás do cara, ainda socou o cara, bateu no cara. O cara é realmente forte, mas beleza, enfim. Outras coisas. A Sarah. A Sarah, ela foi, acho que, uma das melhores atuações da Sarah, que... Me perdoe, me foge o nome agora da atriz. Mas enfim, uma das melhores atuações da Sarah em todas as temporadas. Porque ela é emotiva, ela realmente é uma mãe assiva com o Mike. E também está ali desesperada junto com o Michael para poder auxiliar ele a acabar com tudo isso de uma vez por todas. Ela, com mais ninguém, quer que realmente isso acabe. E ela mostra isso. Ela é linda. Ela é cativante, ela é uma mulher que realmente tem fibra e eu acho que ela está sensacional nessa temporada e eu acho que pra mim é uma das personagens que mais me surpreendeu e realmente gostei muito da Sarah nessa temporada. O parceiro daquela loira que eu falei pra vocês que aconteceu, ele foi baleado e ficou meio assim que vegetando, igual o alemãozinho lá na quarta temporada, esqueci o nome do cara também, eu esqueço nomes, galera, desculpe. Também ficou vegetando e não sabe se ele morreu ou não. E a loira, né, que muitos disseram que ia morrer, realmente morreu. Outra coisa que me surpreendeu, são muitas coisas, galera. Eu gosto de ficar com o vídeo meio curto, não muito longo, mas eu tô tentando resumir ao máximo. Outra coisa que me emocionou e ao mesmo tempo eu achei muito bacana foi o entendimento, né, a relação entre o Rip e o T-Bag com o pai e filho. O Rip conseguiu entender isso bem, né, os dois tiveram uma importância muito grande no plano final do Michael e o T-Bag principalmente porque o Jacob não esperava que o T-Bag aparecesse, né,
porque o Jacob achava que o T-Bag era o cara que o Michael odiava. E mesmo assim o Michael no caso, usou o T-Bag para isso, né? Como uma cartada que o Jacob não imaginava que entraria no jogo. Infelizmente o Rip morre, né, numa coisa que pareceu meio que encenada como o plano do Michael, mas acabou sendo fora do controle. E ele tentou fazer o mesmo que ele fez com o Abu Ramal, só que não deu certo e ele acabou sendo baleado. E o T-Bag ficou louco com isso. Foi e voltou a ser o Theodore Bagwell, que sempre foi, e matou a loira. E adiante ao FBI todo que estava ali no galpão, no armazém, onde o Michael e o Jacob estavam se encontrando para se confrontar. E a parte final do episódio, que foi sensacional, que é tudo aquilo que vocês viram, né, quando o cara fez um contato. O Michael, ele salvou um cara da América do Sul, né, e esse cara, ele é um gênio em refazer as coisas. Ele refez toda a cena do crime ao qual incriminou o Kenny Waltz como ao matar o vice-diretor, na verdade foi o Jacob. E o Michael recriou tudo aquilo para que realmente pudesse mostrar que o Jacob realmente matou o vice-diretor da CIA e não o Michael. E isso foi genial. Lógico que todo mundo viu que foi meio que encenação, mas ajudou ao FBI e a CIA a meio que resgatar e ver que aquilo tudo não se passava de uma grande armação para o Kenny Waltz ou o Michael Scofield. E o sangue que o Michael colocou na sala do Jacob foi o que realmente incriminou, porque antes, algumas horas de se encontrar com o Jacob, ele mandou um e-mail para a CIA e dizendo toda a história e também contando que aquela sala só o Jacob tinha acesso e lá estava dentro da sala o sangue do Kenny Waltz e isso o incriminaria. O Jacob foi preso, foi parar em Fox River e juntamente com o T-Bag também foi preso. Tivemos aí, enfim, as palavras, né? Você está livre, você está solto, para Michael Scofield, do próprio diretor da CIA. E tivemos aí um final feliz, né? Com Michael, Link, Sarah, Michael e a Shiba, que com certeza vai ser o affair, né? Do Link. Foi o affair do Link nessa temporada. E vamos ver se tiver uma sexta temporada eles voltam a ficar juntos como casal. O Link já teve vários pares românticos e nunca deram certos. E eu achei essa cena final bacana por toda a história que nós passamos em Prison Break, mas eu esperava mais, eu esperava um desfecho final maior, algo que pudesse deixar um gostinho para essa temporada, mas não teve. E aí, para finalizar este vídeo, tivemos toda a participação excepcional do T-Bag na volta a Fox River, a volta do Theodore Bagwell. E tivemos aí o pedido do Michael ao diretor da CIA: coloque o Jacob na mesma cela que o T-Bag. E isso aconteceu, o T-Bag foi lá e deu vários socos na cara do T-Bag. Tivemos aí a participação de uma cena onde mostra a Bruce, sim, mostrou a Bruce. Por quê? Porque, de certo, a Fox não teve acesso a gravações atuais na prisão de Fox River, né, que tem outro nome, em Chicago. Mas enfim, muitas coisas aconteceram nessa temporada, muitas coisas aconteceram nesse episódio. Foi muito legal, galera. Realmente eu gostei. Lógico que não foi tudo que eu esperava que fosse o final, porque eu realmente queria que tivesse um desfecho, uma pontinha já para a sexta temporada, que nos deixasse ansiosos aguardando ela. Mas enfim, eu acho assim que Prison Break sempre será Prison Break, e o Michael Scofield realmente mostrou que é inteligente a ponto de ser inteligente mais do que o próprio Poseidon, que achou que ia ser mais inteligente do Michael, achou que ia roubar a vida do Michael, mas o Michael conseguiu dar sua jogada final, sua catada final e vencer este jogo. No contexto geral, esse episódio, essa temporada em si foram excelentes. Lógico que a minha temporada preferida ainda vai ser a primeira e depois a segunda, e essa quinta temporada vem em seguida, e muitas coisas aconteceram, foram apenas 9 episódios, muitos cortes aconteceram, cenas rápidas. Infelizmente não tivemos o abraço do Mike com o Michael Scofield, que faltou realmente, mas
Enfim, como eu falei pra vocês, muitas coisas faltaram, muitas lacunas, né? Lacuna 21, acho que 21 lacunas ficaram aí sem ser resolvidas. O que aconteceu com o coreano? O que aconteceu com o Sucre, com o Cenote, né? O que aconteceu com outros personagens que meio que apareceram? Abu Ramal realmente morreu, né? O Michael foi para o Women, né, em Odija, e tudo aquilo foi uma armação pro Jacob, porque ninguém queria ser solto lá. O Jacob não fez um trabalho diplomático, né? Ele queria realmente matar o Michael porque ele roubou a vida dele, estava apaixonado pela Sarah, apaixonado, e ele queria que o Michael morresse, ele não queria mais que o Michael trabalhasse para ele, e ele queria realmente ficar com a família do Michael, por isso que ele mandou o Michael ali para Odija. Mas algumas coisas ficaram sem fundamentos, sem respostas, mas Prison Break é assim. E agora a gente vai ficar alguns anos esperando a 6ª temporada e pensando, revendo os episódios e tentando decifrar algumas lacunas que ficaram ainda sem resposta. E aí, o que vocês acharam do 9º e último episódio da 5ª temporada de Prison Break? Deixe nos comentários, não esquece o like, eu sou o Gabriel Dantas, espero você no próximo vídeo, fique com Deus, tchau!